Irmãos, dada a ceia do Senhor, dada a uma liturgia um pouco mais robusta, eu quero trabalhar apenas um versículo. No nosso sermão passado, trabalhamos o versículo 17. Hoje eu quero trabalhar apenas o versículo 1, o versículo 1 do capítulo 3, que tem muitas informações e precisa de muita calma, né? Precisamos de muita calma para abordar o verso 1 do capítulo 3. Quem encontrou, coloque-se de pé, por favor. Malaquias capítulo 3, verso 1. Diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Até aqui. Pai glorioso, obrigado pela tua palavra. Cremos que a Bíblia é a tua palavra. Estamos, ó Deus, nessa noite, manuseando a palavra de Deus. E, ó Pai amado, nós oramos para que o Senhor nos ilumine pelo teu Espírito para compreendermos a tua palavra. E uma vez, ó Pai amado, compreendida a tua palavra, queremos dela desfrutar e obedecer para o louvor da tua glória. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tomem um assento de vocês, por favor. Há 2 domingos atrás, nós iniciamos a quarta disputa ou a quarta acusação que Deus fez por meio de Malaquias ao povo de Judá. Lembrando que Malaquias é estruturado em 6 acusações ou 6 disputas. Nós iniciamos, então, a quarta acusação ou a quarta disputa. E qual assunto envolve essa quarta disputa ou quarta acusação? Os judeus, dos dias de Malaquias, estavam duvidando da justiça de Deus. Esse é o ponto. Esse assunto, então, irmãos, ele vai do verso 17, dá uma olhada na sua Bíblia, por favor, do capítulo 2, verso 17, até o capítulo 3, verso 5. Então, do capítulo 2, verso 17 até o 3, verso 5, nós encontramos, então, a justiça de Deus em debate. A justiça de Deus em debate. E como nós abordamos no nosso último sermão, um dos dilemas mais antigos da doutrina cristã é o problema do mal. Se Deus é bom, poderoso e justo, por que Deus permite o mal no mundo? Esse é um dilema antigo, que é abordado por uma linha teórica de raciocínio chamado de teodiceia. A teodiceia, portanto, aborda esse assunto. Como existe um Deus que é justo, poderoso e bondoso, e ainda existe as evidências do mal no mundo. Então, a teodiceia procura apresentar uma resposta para esse dilema. E o assunto trabalhado aqui, do capítulo 2, verso 17, até o capítulo 3, verso 5, é esse. Os judeus, dos dias de Malaquias, eles estavam debaixo do senhorio de um imperador pagão, pagando impostos, sobrevivendo dentro de um contexto de intensa dificuldade econômica, política, e eles perceberam que enquanto eles sofriam, pagavam altíssimos impostos, a colheita já não dava mais tanto fruto como no passado, eles percebiam que os pagãos, eles prosperavam ainda mais. Então, o questionamento que nós encontramos aqui, do capítulo 2, 17 até o 3, verso 5 é: Deus, por que o teu povo padece? Por que o povo da aliança sofre? Porque nós, que desfrutamos da aliança mosaica, dentro do contexto de Malaquias, sofremos, e o Império Persa, o Império Medo-Persa, continua prosperando e avançando. Onde está a tua justiça? E a nossa contextualização foi essa. Hoje nós vivemos experiências parecidas. Nós somos crentes, tivemos uma experiência de conversão, não estamos mais debaixo da aliança mosaica, é óbvio, mas desfrutamos de um novo relacionamento com Deus através da nova aliança. Mas o crente sofre. O crente fica com sua conta no vermelho, o crente adoece, o crente passa por problemas gravíssimos, o crente é perseguido, e o ímpio, aquele que não crê em Deus, por vezes prospera
tem as suas contas em dia, parece ser mais feliz e mais contente. Então é muito comum que esse questionamento que nós encontramos aqui nesse contexto se repita hoje. Senhor, onde está a tua justiça? Porque o ímpio prospera, porque o mal prospera e o bom não prospera. No nosso último sermão, nós abordamos alguns textos do Antigo Testamento, onde esse tipo de reflexão era feita, e nós apresentamos também, irmãos, pelo menos 4 respostas básicas para essa indagação. Se Deus é bom, justo e perfeito, por que Ele permite a existência do mal? E nós oferecemos, então, 4 respostas. A primeira resposta é a resposta do ateísmo. É simples. Para o ateu, se o mal existe, e ele pode ser vivenciado, experimentado, logo, Deus não existe. De uma perspectiva ateísta, não há tanta dificuldade. Se o mal existe, Deus não existe. Vimos também, em segundo lugar, a perspectiva do teísmo aberto, que é uma linha teológica que não há fundamentação bíblica. A resposta para eles é fácil também. O mal existe, coisas ruins acontecem, desastres acontecem, porque Deus não tem o controle sobre o mundo criado. Deus abriu mão da sua onipotência, Deus abriu mão da sua onisciência para preservar a liberdade da sua criatura. Então Deus não sabe o que vai acontecer amanhã. Se amanhã acontecer alguma catástrofe com algum de nós, Deus está justificado desse mal. Porque Deus ele não sabe o que acontecerá amanhã. Ele abriu mão da sua onisciência. E ainda que ele soubesse, ele não poderia impedir o mal, porque ele abriu mão da sua onipotência. Essa linha teológica é chamada de teísmo aberto ou teologia relacional. O pastor Ed Renekiewicz, que foi excluído da nossa ordem dos pastores batistas do Brasil, ele abordava essa linha teológica. Ele subscrevia o teísmo aberto. Não pensamos assim. Terceiro lugar, vimos a resposta do budismo. Para o budismo, a solução também é simples. Para eles, o mal não existe. O mal é uma projeção da sua mente. Uma vez que você exercita a sua mente em pensamentos positivos e otimistas, você consegue vencer o mal. O mal é apenas uma projeção da mente humana. Em quarto lugar, nós vimos a resposta do cristianismo. A resposta do cristianismo é: o mal existe. Nós vivenciamos o mal e experimentamos o mal na nossa vida humana. No entanto, cremos que Deus continua sendo bom, perfeito e justo. E ainda que o mal não seja plenamente tratado hoje, ele será plenamente tratado no futuro. Essa é a promessa que nós encontramos no texto bíblico. Porque Jesus disse em Mateus capítulo 5, verso 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de, porque serão saciados. De acordo, então, com o cristianismo, haverá um dia onde todos os crentes serão saciados em relação à justiça, porque Deus aplicará a sua justiça de maneira definitiva, E é interessante, irmãos, porque hoje, no verso 1, há tanto conteúdo, tanto detalhe em Malaquias, mas nós encontramos aqui, a partir do verso 1, o início da resposta de Malaquias. O início da resposta de Malaquias para crentes que estavam incrédulos em relação à justiça de Deus. Bom, qual resposta você daria se alguém te questionasse sobre isso? Se alguém perguntasse para você: olha, é o seguinte, eu sou crente, mas o meu colega ímpio, ele prospera e eu não. Por que Deus ele tem permitido tantas tragédias? Por que Deus ele tem permitido o avanço da violência, o avanço da corrupção? Porque Deus não trata isso. Ele não pode fazê-lo imediatamente, não há poder à disposição do Senhor. Qual resposta você daria? Onde está o Deus da justiça? Esse foi o questionamento do verso 17, capítulo 2. Qual resposta você daria? Capítulo 3, verso 1, nós temos o início da resposta de Malaquias. Eu quero que os irmãos me acompanhem. Malaquias, ele começa respondendo assim: eis que eu envio o meu mensageiro que prepara o caminho diante de mim. Esse é o início da resposta de Malaquias. Diante do questionamento em relação à justiça de Deus, ele começa respondendo: eis que eu envio o meu mensageiro que prepara o caminho diante de mim. A resposta, então, irmãos, que Malaquias dá é a seguinte: quando
o mensageiro de Deus chegar e preparar o caminho para a chegada do Senhor, a aplicação da justiça divina terá o seu início. Quando então o mensageiro chegar e pavimentar o caminho para a chegada do Senhor, a justiça de Deus terá o seu início. Mas a pergunta que nós fazemos aqui é: qual é a identidade desse mensageiro? Esse mensageiro, ele já chegou? Ele já veio? Qual é a idade desse mensageiro? Eu quero que os irmãos, então, vão comigo até Isaías capítulo 40, por favor, para que a gente possa colher algumas pistas sobre quem é esse possível mensageiro. Porque, de acordo com o profeta Malaquias, quando esse mensageiro chegar e esse mensageiro pavimentar o caminho para a chegada do Senhor, o início da aplicação dessa justiça terá início. Então, Isaías capítulo 40, verso 3. Peço que os irmãos, então, abram suas Bíblias. Quem achou, diga amém. Eu chamo a sua atenção para a expressão prepara o caminho. Prepara o caminho. Essa expressão ela é chave para que a gente possa identificar a identidade desse mensageiro. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: uma voz clama, no deserto preparem o caminho do Senhor. No ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Isaías, aqui no capítulo 40, verso 3, ele também profetiza a vinda de um mensageiro, que a partir do deserto, ele vai então pavimentar o caminho para Deus. Pavimentar o caminho para Deus. Interessante notar, irmãos, que era um costume no Antigo Oriente Próximo, geralmente uma corte real enviar mensageiros à frente de um rei para informar para as pessoas de uma determinada cidade, de uma determinada região, a sua chegada. O mensageiro antecipava a corte real. O mensageiro avisava as pessoas a respeito da chegada do rei. E era dever do mensageiro pavimentar o caminho, retirar obstáculos, facilitar a chegada do rei no seu destino. Esse era um costume do Antigo Oriente Próximo e que parece que é adotado pelos israelitas. Então a ideia é essa. A ideia, tanto pela profecia de Isaías quanto pela profecia de Malaquias, é que Deus enviaria um mensageiro. E esse mensageiro, ele teria então autorização divina para pavimentar o caminho, preparar o caminho, retirar os obstáculos para a chegada de um rei. Para a chegada de um rei. A linguagem que Isaías usa é uma linguagem mais forte. Ele diz que era para pavimentar o caminho para a chegada de Deus. Essa, então, era a tarefa desse mensageiro. A gente tem, obviamente, algumas pistas aqui, né? Mas, irmãos, quando nós avançamos para o Evangelho de Mateus, tudo fica muito claro. Porque em Mateus capítulo 3, nós temos aqui o cumprimento da profecia de Isaías capítulo 40. Nós temos em Mateus capítulo 3 o cumprimento da profecia de Isaías capítulo 40. Vá comigo agora para o Evangelho de Mateus, por favor. Guarde, por favor, a expressão preparar caminho. Guarde a figura que nos foi dada pelo profeta Isaías, um mensageiro que no deserto prepara o caminho, pavimenta o caminho para a chegada do rei, para a chegada de Deus. Quando nós então entramos no Evangelho de Mateus, o primeiro documento escrito aqui do Novo Testamento, Mateus capítulo 3. Quem achou, diga amém. Irmãos, é extraordinário, porque Isaías foi escrito aproximadamente 700 anos antes dos eventos do Novo Testamento. E nós encontramos aqui, 700 anos depois, ou talvez 800 anos depois, o cumprimento da profecia do profeta Isaías. Posteriormente, Malaquias ele profetiza mais ou menos 500 anos antes dos eventos do Novo Testamento, e nós encontramos também aqui o cumprimento da profecia
de Malaquias. Diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando onde? No deserto da Judéia. E ele dizia: arrependam-se, pois está próximo o reino dos céus. O que João Batista estava fazendo aqui? Pregando, anunciando arrependimento. Ele estava pavimentando o caminho para a chegada do rei. Estava retirando os obstáculos para a chegada de Deus, no caso, do Deus encarnado. Verso 3, olha o que diz: pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireite as suas veredas. Agora, volte comigo lá para Malaquias. Volte comigo lá para Malaquias. E vamos ler novamente o que nós encontramos aqui no início do verso 1. Diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro, que prepara o caminho diante de mim. Irmãos, o que me chama a atenção é que essa foi a resposta dada diante do questionamento da justiça de Deus. Senhor, onde está a tua justiça? Porque o ímpio prospera, porque o pagão prospera e o crente sofre. Porque nós estamos sofrendo, enquanto aquele que não teme o Senhor, ele prospera. A resposta então dada pelo profeta Malaquias foi: eis que eu envio o meu mensageiro que prepara o caminho diante de mim. A ideia, irmãos, é: quando esse mensageiro chegasse e pavimentasse o caminho para a chegada do grande rei, e o grande rei, então, ele viesse para estabelecer o seu reino, o início da aplicação da sua justiça teria um começo certo e teria um começo definitivo. O que isso mostra para nós, irmãos, é que Jesus ele já veio, João Batista fez o seu trabalho de mensageiro, pavimentando o caminho para o Redentor. Jesus ele já iniciou o seu trabalho de aplicação de justiça. O que isso mostra para nós, irmãos, é que a partir de Cristo, Deus já começou o seu propósito, o seu projeto de aplicação de justiça plena. Ele ainda não teve o seu cumprimento final. Uma série de eventos ainda devem acontecer. Mas a resposta que a gente deve dar para alguém que duvida da justiça de Deus é que Deus já começou a aplicar a sua justiça plena. Quando? Quando Jesus veio. Quando o Redentor ele veio, Deus ele começou a aplicar o seu processo de manifestação de plena justiça. E é isso que Deus espera que o seu povo acredite. Hoje nós não vemos uma justiça plena, mas o trabalho divino já começou. E ele começou quando então João Batista pavimentou o caminho para a chegada do nosso Redentor. Mas não para por aqui, veja comigo, o texto ainda diz: de repente, o Senhor a quem vocês buscam virá o seu tempo, e o mensageiro da aliança a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, de acordo então com Malaquias, quando os preparativos para a chegada do grande rei estiverem prontos, quando o mensageiro cumprir a sua função de preparar o caminho para o Senhor, de repente o Senhor virá. Mas quem é o mensageiro da aliança? Nós temos aqui a princípio, no início do versículo, a palavra mensageiro, que no hebraico é malak. Obviamente nós encontramos aqui uma palavra que se assemelha ao nome do próprio profeta, Malaquias, que em hebraico significa mensageiro. Mas não é a Malaquias que o texto está fazendo referência aqui. Mas nós encontramos por duas vezes a palavra mensageiro. Nós encontramos na parte A do versículo: eis que eu envio o meu mensageiro, e posteriormente nós encontramos no final do versículo, o mensageiro da aliança. O que é que nós precisamos entender aqui para interpretar o texto de maneira correta? O mensageiro e o mensageiro da aliança são pessoas distintas. Algumas traduções traduziram como anjo da aliança. A melhor tradução, mensageiro da aliança, malak, no hebraico. O mensageiro da parte A do texto é diferente do mensageiro da aliança da parte B do texto. Agora a pergunta é: qual é a identidade do mensageiro da aliança? Nós identificamos o mensageiro da parte A do versículo, João Batista, está claro.
Mateus capítulo 3 identifica como cumprimento de Isaías capítulo 40. Mas quem é o mensageiro da aliança? O mensageiro da aliança é identificado na parte B do versículo como o Senhor. Como o Senhor. Note, irmãos, como características que são aplicadas ao Senhor e eventos relacionados ao Senhor também são características e eventos relacionados ao mensageiro da aliança. Veja o que diz a parte B do verso 1. De repente, o Senhor a quem vocês buscam. O Senhor a quem vocês buscam virá ao seu templo. Vejam como a linguagem se repete, uma linguagem semelhante se repete em relação ao mensageiro da aliança. O texto diz, e o mensageiro da aliança a quem vocês desejam. A expressão a quem vocês buscam faz paralelo à expressão a quem vocês desejam. Eis que ele vem. A expressão eis que ele vem faz paralelo com a expressão virá ao seu templo, diz o Senhor dos exércitos. É simples, irmãos. O Senhor é o mensageiro da aliança. O Senhor é o mensageiro da aliança. O texto está falando de Jesus Cristo como o mensageiro de uma nova aliança. Aquele que virá estabelecer uma nova aliança. E essa é a resposta de Deus para um povo que duvida da sua justiça. A resposta de Deus para um povo que duvida da sua justiça é a vinda de um mensageiro que estabelecerá uma nova aliança. Uma aliança que foi profetizada em Isaías capítulo 55, Ezequiel capítulo 36 e que também foi profetizada em Jeremias capítulo 31. O mensageiro da aliança vem então cumprir parte dessas profecias. Por que parte dessas profecias? Porque essas profecias no futuro ainda terão um cumprimento pleno. No final das contas, o que Malaquias quer do povo? O que Malaquias quer do povo é que eles acreditem nas promessas de Deus. E isso é fé. O que Deus espera de mim e você, nesse mundo corrupto, nesse mundo cheio de fragilidades, nesse mundo quebrado, o que Deus espera de mim e de você é que nós creiamos que aquilo que Ele prometeu, um dia se cumprirá. E quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós temos fundamento para crer. Nós encontramos aqui um profeta que profetizou de 800 a 700 anos antes de Cristo, um evento que se cumpriu no primeiro século. Nós encontramos aqui um profeta que profetizou entre 500 e 400 anos antes de Cristo e se cumpriu no primeiro século. O que Deus espera de mim e de você é que nós, como seu povo, continuemos crentes de que Deus ele cumprirá completamente o que Ele prometeu. O início da aplicação da justiça já começou com a vinda do Redentor. E nós podemos ter a plena certeza que Ele aplicará a sua completa justiça, porque eu e você, hoje, já desfrutamos de benefícios da nova aliança. O texto fala do mensageiro da aliança. Jesus, então, ele surge no cenário da história, ali no primeiro século, como um mensageiro de uma nova aliança. E se eu e você hoje desfrutamos de benefícios dessa nova aliança, nós cremos ainda que as promessas que não se cumpriram um dia se cumprirá. Irmãos, esse texto para nós aqui nessa noite, ele é extremamente sugestivo, porque daqui a alguns momentos nós vamos participar da ceia do Senhor. E é extremamente importante que nós participemos da ceia do Senhor conscientes do que significa isso. A ceia do Senhor é a cerimônia da nova aliança. Mas quais são as bênçãos da nova aliança? O que nós celebramos quando partimos o pão e bebemos o cálice? O que nós celebramos? O que nós já desfrutamos através dos benefícios da nova aliança? Será que nós sabemos? Então, nessa noite, eu quero ver com os irmãos quais são as bênçãos que nós já desfrutamos da nova aliança e quais bênçãos ainda não desfrutamos, mas que um dia nós iremos desfrutar. Porque se nós já desfrutamos das primícias, certamente iremos desfrutar da bênção completa no futuro. Então, eu quero ver com os irmãos nessa noite quais são os benefícios dessa nova aliança trazida e estabelecida pelo mensageiro da aliança. Quais são os benefícios que eu e você já desfrutamos? Para isso, irmãos, eu vou pedir para que você deixe sua Bíblia aberta comigo nessa noite em 3 livros.
Serão leituras rápidas e fáceis. Deixe a sua Bíblia aberta em Isaías, Jeremias e Ezequiel. Nós ali vamos analisar as bênçãos da nova aliança. A nova aliança ela foi prometida dentro de um contexto do Antigo Testamento. Teve como alvo original o povo de Israel, mas também havia a promessa de que gentios, ou seja, não israelitas, também iriam se beneficiar das bênçãos da nova aliança. A compreensão das bênçãos da nova aliança, irmãos, está completamente atrelada com a resposta que Malaquias está dando para um povo que duvidava da justiça de Deus. Então, deixa a sua Bíblia aberta lá em Jeremias, Isaías, Jeremias e Ezequiel. Para facilitar, Isaías 42, Jeremias capítulo 31 e 32 e Ezequiel capítulo 36. Para facilitar. Quais bênçãos nós já desfrutamos hoje? Quais são as bênçãos que nós desfrutamos na nova aliança? Eu preciso adiantar para os irmãos que nós, a igreja, o povo espiritual de Deus, nós desfrutamos das bênçãos espirituais da nova aliança. Mas a nova aliança ela não contém apenas bênçãos espirituais. Ela contém também bênçãos materiais que foram reservadas para um outro povo e que terão cumprimento no futuro. Está muito claro aqui na profecia. Então veja comigo lá, irmãos, Ezequiel capítulo 36. Estamos agora vendo as bênçãos da nova aliança, as bênçãos trazidas pelo mensageiro da aliança, nosso Senhor Jesus. Ezequiel capítulo 36. A partir do verso 26. Quem achou, diga amém. A primeira bênção da aliança que hoje nós desfrutamos, irmãos, é um novo coração habitado pelo Espírito Santo. Um novo coração habitado pelo Espírito Santo. Diz assim, a partir do verso 26. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que vocês andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Primeira bênção da nova aliança é a dádiva do Espírito Santo. Aquele, então, que recebeu a mensagem do mensageiro da aliança, ele foi beneficiado, então, com essa maravilhosa bênção da aliança, a dádiva do Espírito Santo. Um coração de pedra foi retirado e um coração de carne foi dado. Recebemos, então, a dádiva do Espírito Santo que nos estimula a obedecer a Deus. Trata-se de uma bênção espiritual e hoje nós desfrutamos dessa bênção. Essa é uma das bênçãos da aliança que nós desfrutamos hoje. Quando nós, então, participamos da cerimônia da nova aliança, nós devemos lembrar disso. Hoje eu já usufruo dessa bênção. O Espírito de Deus habita em mim. O Espírito de Deus me conduz a viver uma vida que agrada ao Senhor. Mas há uma segunda bênção. A segunda bênção da nova aliança está lá em Jeremias capítulo 32. Volte um pouco. Jeremias capítulo 32. Verso 40. Jeremias capítulo 32. A segunda bênção da nova aliança, irmãos, é a bênção da perseverança na vontade de Deus. Essa é uma bênção especial, inclusive para aqueles que não acreditam que Deus é poderoso para preservar o teu povo até o fim. Essa é uma promessa contida na nova aliança, ou na promessa da nova aliança. Veja o que diz aí. Verso 40. Farei com eles uma aliança eterna. É uma aliança incondicional. Não é uma aliança condicional como a aliança de Moisés,
que foi uma aliança anulada. A nova aliança é uma aliança eterna, nada pode anulá-la. Ela é uma aliança incondicional e unilateral. Isso significa que nada pode invalidar essa aliança, absolutamente nada pode invalidar essa aliança. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Portanto, irmãos, uma das bênçãos da nova aliança é a perseverança na vontade de Deus. Aquele que recebeu o Espírito Santo como uma dádiva da nova aliança, também recebe a bênção da perseverança. Se você é crente, se você creu na mensagem trazida pelo mensageiro da aliança, você vai perseverar até o fim. Sabe por quê? Porque é promessa. Deus prometeu que te guardará até o fim. Deus prometeu. Então não é algo que depende exclusivamente da nossa capacidade volitiva, da nossa vontade. Deus prometeu fazer o seu povo perseverar até o fim. E para isso, Ele lhe deu a dádiva do Espírito Santo. Isso exclui o nosso esforço em viver uma vida de santidade, sim ou não? Não! Porque aquele que recebeu o dom do Espírito Santo está sendo estimulado constantemente por esse agente espiritual a fazer o que agrada a Deus. E é por meio desse agente espiritual que habita em nossos corações que nós iremos perseverar até o fim. É pelo poder de Deus que nós iremos perseverar até o fim. Então, a dádiva da nova aliança, um coração novo habitado pelo Espírito. Segundo, a bênção da perseverança na vontade de Deus. Terceiro, irmãos, o perdão e a purificação dos pecados. Jeremias capítulo 31. Um capítulo atrás. Volte um capítulo atrás. Jeremias capítulo 31, verso 34. Lá no finalzinho, a última parte do verso 34. Quem achou, diga amém. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jeremias capítulo 31, final do verso 34. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. A terceira bênção que nós relacionamos aqui da nova aliança, irmãos, é o perdão e a purificação dos pecados. Essa é uma bênção que eu e você já desfrutamos hoje. Se nós cremos no Evangelho, se nós recebemos de bom grado a mensagem trazida pelo mensageiro da aliança, os nossos pecados foram perdoados. Nós desfrutamos de uma experiência de purificação diante de Deus, porque é uma benesse da nova aliança. Uma quarta bênção da nova aliança, irmãos, talvez a maior bênção da nova aliança. A maior bênção da nova aliança está em Ezequiel capítulo 37. Um pouquinho mais adiante. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Essa é a maior bênção da nova aliança. Do verso 12 ao verso 13. Ezequiel capítulo 37, do 12 ao 13. Nós encontramos aqui a maior bênção da nova aliança. Quem achou, diga amém. Diz assim: portanto, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Irmãos, a maior bênção da nova aliança é a promessa de ressurreição dos nossos corpos. Aquele que hoje está em uma relação dentro da nova aliança com Deus, se morrer, e provavelmente vai morrer, será ressuscitado dos mortos em nome de Jesus. Porque essa é uma promessa contida na nova aliança. Essa é uma promessa contida na nova aliança.
Agora, há alguém que questione e diga, pastor, a maioria desses textos relacionam o povo de Israel. A referência que é feita constantemente é a Judá e ao povo de Israel. Ok, está correto. Porque a promessa da nova aliança foi feita originalmente para o povo de Israel. E os israelitas que tiverem uma experiência de conversão serão beneficiados com todas essas promessas, à semelhança do apóstolo Paulo, que era israelita, que era um judeu da tribo de Benjamim, e creu em Jesus e foi justificado pela fé. Será beneficiado com todas as bênçãos materiais e espirituais da nova aliança. Mas e eu e você que somos brasileiros? E eu e você que não somos judeus? E aí, como é que fica para nós? O que sobra para nós dessas promessas aqui? Irmãos, Isaías, vá lá comigo para Isaías capítulo 42. Houveram profecias, são muitas, tá? Esse assunto que eu estou tratando com os irmãos aqui já foi abordado em escola bíblica dominical, em uma maior complexidade, com muito mais conteúdo e referência bíblica, tá? Mas, irmãos, e nós, que não somos judeus, qual é a nossa participação na nova aliança? Qual é a nossa participação na nova aliança? Isaías, capítulo 42, a partir do verso 6. Isaías, capítulo 42, a partir do 6. Quem achou, diga amém. Veja o que o texto diz ao meu e ao teu respeito. Como então que a Bíblia relaciona a mim e a você, que não somos judeus, na nova aliança? Isaías capítulo 42, a partir do 6. Diz assim: Eu, o Senhor, chamei você em... Quem é você aqui? Não é eu e você. Está falando do servo, está falando do Messias, está falando do Senhor Jesus, tá? Eu, o Senhor, chamei você em justiça. Eu o tomei pela mão, o guardei e farei de você mediador da aliança. Quem será esse mediador da aliança, irmãos? O Senhor Jesus, a quem Malaquias chama de mensageiro da aliança. E farei de você mensageiro da aliança com o povo. Que povo? O povo judeu. Mas com quem mais? Com quem mais Jesus foi colocado por Deus como mediador da aliança? O texto continua: e luz para os gentios. Então note que a nova aliança, irmãos, não tem que ver apenas com Israel, não tem que ver apenas com Judá. Mas Jesus, então, foi levantado por Deus como mediador da aliança também para os gentios. E quem que é gentio, irmãos? Quem são os gentios? Nós. Jesus, ele foi um mediador da nova aliança não apenas para os judeus, mas ele também foi um mediador da aliança para mim e para você. Para que nós pudéssemos desfrutar dessas bênçãos que nós lemos aqui, Jesus então tornou-se o mediador da aliança. E o verso 7 diz: para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. A resposta então, irmãos, de Malaquias é basicamente a seguinte: quando então vocês receberem um novo coração, quando então vocês forem capacitados pelo Espírito a que permaneçam na vontade de Deus, quando os seus pecados forem perdoados, quando vocês desfrutarem da bênção, da ressurreição, e quando vocês que são gentios forem alcançados com as bênçãos da nova aliança, tenham certeza de uma coisa: Deus começou o seu plano de aplicação de justiça completa. Deus começou o seu plano de aplicação de justiça completa. E a ideia é essa. Se hoje eu já desfruto do Espírito Santo, eu creio que eu desfruto. Se os meus pecados foram perdoados, eu creio que Deus me faz perseverar em sua presença. Se eu creio que eu desfruto das bênçãos da nova aliança, eu devo crer, porque eu tenho motivos para isso. Eu devo crer que no futuro Deus ainda cumprirá o que falta das suas promessas. Deus, ele cumprirá. Agora eu também disse, irmãos, que algumas bênçãos da nova aliança esperam cumprimento. Não temos tempo para isso nessa noite, mas eu recomendo que os irmãos leiam
Jeremias capítulo 31 e 32, os dois capítulos inteiros. Recomendo que os irmãos leiam Ezequiel capítulo 37 e o capítulo 36. E recomendo que os irmãos leiam Isaías capítulo 55 e Isaías capítulo 59. Ali nós encontramos todas as bênçãos da nova aliança, as bênçãos espirituais que nós já desfrutamos hoje e as bênçãos que ainda não se cumpriram, que aguardam então um cumprimento futuro. E quais são essas bênçãos? A bênção é que Deus iria estabelecer uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, ou seja, essa nova aliança, ela tinha como alvo os judeus. Paulo desfrutou como um judeu dos benefícios da nova aliança. Mas ainda haverá um momento no futuro, como Zacarias ele profetiza, e como Paulo profetiza também lá em Romanos capítulo 9, 10 e 11, que haverá uma conversão em massa de judeus. Muitos judeus terão uma experiência de conversão no futuro, à semelhança do apóstolo Paulo. E esses judeus, então, desfrutarão da nova aliança que originalmente foi feita com esse povo. Segundo, uma outra bênção da nova aliança que ainda não foi colocada em prática por Deus, está lá no capítulo 31, verso 34 de Jeremias, onde o profeta diz que não haverá mais necessidade de ensino doutrinário. O profeta Jeremias diz que haverá um momento onde um judeu não precisará ensinar o outro irmão, porque todos receberão do conhecimento do Espírito Santo. Nós já vivemos esse momento hoje, sim ou não? Alguém aqui recebe de download tudo que há na Bíblia, sim ou não? Não, né? Há necessidade de que um ensine o seu irmão hoje? Então essa bênção da nova aliança ela não foi colocada em prática. Porque Jeremias diz que haverá um tempo onde um não precisará ensinar o outro. E essa bênção está relacionada à nova aliança. Portanto, essa bênção ainda não se cumpriu. Ela aguarda, então, um cumprimento vindouro. Terceiro, capítulo 31, verso 40. É dito que Jerusalém nunca mais será destruída. A profecia é de que Jerusalém será uma nação segura e protegida por Deus. Isso acontece hoje, sim ou não? Não. O povo judeu continua recebendo constantes ataques dos seus vizinhos, que são nações hostis aos israelenses. Jerusalém não está segura. Então, essa promessa que está relacionada à nova aliança ainda não se cumpriu. Aguarda um cumprimento futuro. Outra, Israel será firmemente posicionada na terra que Deus lhe deu. Ainda há um espaço geográfico que não pertence a Israel, mas que pertence à Cisjordânia. E os israelitas estão em constante combate, em constante luta militar, para tentar recuperar esse espaço geográfico que historicamente sempre pertenceu a eles. Portanto, a bênção de Deus firmar Israel na terra prometida ainda não se cumpriu. Aguarda um cumprimento futuro. E é uma promessa relacionada à nova aliança, dentro de um contexto da nova aliança. E a última bênção, Ezequiel capítulo 37, a partir do verso 24, diz que um descendente de Davi reinará sobre o povo de Israel e aplicará a justiça. Seu reino será marcado por retidão e o seu reino será prolongado e não terá fim. Isso não acontece hoje. Nós cremos que acontecerá no futuro em um reino terreno e milenar. Não tem como espiritualizar isso aqui. Tudo se aplica à igreja. Nós somos os judeus espirituais. Não, irmãos. Não. Judeu é judeu, gentil é gentil. Antigo Testamento faz essa divisão, Novo Testamento faz essa divisão. Não existem judeus espirituais. Ou melhor, não existem, obviamente, judeus espirituais. Existem judeus e gentios. E essas promessas de bênçãos materiais, da restauração de Jerusalém, da vinda de um rei messiânico que estabeleceria o seu reinado na terra, da descendência de Davi, não tem como espiritualizar esse negócio aqui. Porque se nós espiritualizamos, falando, olha, tudo isso se cumpre na igreja, a igreja é o Israel espiritual, Jesus já está reinando no trono de Davi. Se a gente espiritualiza tudo isso aqui,
O que a gente está pressupondo? Que Deus, por meio dos profetas, exigiu que os contemporâneos de Isaías, Jeremias, Malaquias e Ezequiel crescem numa mentira. Porque eles creram, como os profetas relataram, eles creram numa restauração física e política de Jerusalém. Eles creram na vinda de um rei davídico, da descendência de Davi, e que estabeleceria um reino terreno. E Deus esperava que eles crescem assim. Então, justificar que tudo agora se aplica à igreja, e que nós agora somos o Israel de Deus, e que todas as outras profecias de cunho material foram anuladas, irmãos, isso não faz jus a uma interpretação histórico-gramatical da Bíblia. Não faz jus. Tudo que foi profetizado no Antigo Testamento, se não teve um cumprimento completo agora, terá no futuro. E é por isso que nós devemos crer nisso. Jesus voltará. E de acordo com a profecia do Antigo Testamento, o Senhor Jesus ele pisará no Monte das Oliveiras. E o monte ele se fenderá no meio. O Senhor Jesus, então, ele estabelecerá o seu reino nessa terra e aplicará a sua justiça plena. E tudo que nós encontramos no Sermão do Monte, que é o ideal de uma vida piedosa e de uma vida devota a Deus, será vivido nesse período de reino milenar. Nós cremos assim. Assim creram os pais da igreja. No primeiro, no segundo e no terceiro século, os pais da igreja, eles criam em um reino milenar, em um Jesus que estabeleceria o seu reino terreno aqui nessa terra. Quando então que há uma espiritualização dessas promessas do Antigo Testamento? No quinto século, com Agostinho. Agostinho escreveu, então, 2 livros que foram fundamentais na mudança da compreensão das profecias do Antigo Testamento na história da igreja. Ele escreveu 2 livros chamados Cidade de Deus e Cidade dos Homens. E nesses livros, então, Agostinho ele espiritualiza essas profecias que nós encontramos no Antigo Testamento, dizendo que, na verdade, a igreja é o Israel de Deus e que nós somos os alvos de absolutamente todas as promessas e que não há mais possibilidade de nenhum cumprimento de alguma promessa reservada para os israelitas. Mas será que a gente deve crer assim? Volte comigo, por favor, em Jeremias. Lá no capítulo 31, por favor. Será que Deus abandonou os israelitas? Será que Deus abandonou o povo judeu, com quem Deus fez aliança, a aliança abraâmica, com quem Deus fez a aliança davídica? A aliança mosaica não tem mais validade. Ela foi substituída pela nova aliança, mas a aliança abraâmica e a aliança davídica, ela ainda permanece, são alianças eternas, né? São alianças eternas. Jeremias capítulo 31, a partir do verso 35. Será, irmãos, que a gente tem que abandonar as profecias que relacionam o povo de Israel? As profecias que abrangem o povo judeu? Será que nós temos que abandoná-las? Será que Deus substituiu o seu povo pelos gentios? Quem achou, diga amém. Amém. Veja o poder, irmãos, o poder da argumentação aqui. Note, Jeremias capítulo 31, a partir do 35. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas, Senhor dos exércitos é o seu nome. Se estas leis fixas falharem diante de mim, quais leis? O sol para brilhar durante o dia, né? As estrelas que brilham durante a noite. Se essas leis fixas elas falharem, diz o Senhor, também a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Notou o poder da argumentação? Quando que o sol vai falhar? Me diga você, quando? Quando que as estrelas irão parar de brilhar? Quando? Nunca. Então, a nação de Israel ainda mantém um grande propósito nos planos de Deus. Verso 37, não para por aqui não. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, quando que isso vai ser possível? Quem tem uma fita métrica para medir o cosmos, né? Quem tem? Impossível. Então o profeta continua,
Se isso então não é possível, ou se isso fosse possível, também eu rejeitaria toda a descendência de Israel por tudo o que fizeram. Como isso não é possível, Deus não rejeitará o seu povo. Não tem como, irmãos. Não tem como fazer algum malabarismo exegético e convencer o povo de que já não existe mais um plano para Israel nos propósitos divinos. Hoje nós desfrutamos, irmãos, sem dúvida alguma, dos benefícios espirituais da aliança, da nova aliança, mas não como judeus espirituais, como gentios. Essa é a linguagem do Novo Testamento. Mas haverá um dia no futuro, então, que Israel será beneficiado com todos os benefícios, tanto os espirituais quanto os benefícios materiais da nova aliança. Quando a nova aliança foi estabelecida? Quando o nosso Senhor Jesus, então, ele derrama o seu sangue. E ele ressurge dos mortos, anunciando, então, uma nova forma de relacionamento entre Deus e o seu povo, chamada de nova aliança. A nova aliança, ou a cerimônia da nova aliança, ela foi estabelecida na última ceia, quando a refeição da Páscoa foi substituída pela cerimônia da nova aliança. Mas ela foi estabelecida, ela teve seu início oficial com a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. O que Deus quer que a gente creia é o seguinte: o que Deus quer que a gente crie em relação à aplicação da sua justiça é o seguinte: nós já desfrutamos hoje desses benefícios que foram prometidos no passado, mas tem muita coisa que vai acontecer no futuro ainda. Tem muita coisa que vai acontecer no futuro. Nós não podemos fechar os nossos olhos para o Oriente Médio. De alguma forma, o que acontece com os judeus, o que acontece com Jerusalém, é uma espécie de um termômetro para que a gente possa perceber o andamento dos planos de Deus. Paulo não abandonou os judeus. Leia mais uma vez Romanos 9, 10 e 11. Leia, veja a esperança que Paulo tinha em relação à restauração dos judeus, não apenas como nação, mas a esperança que Paulo tinha que os seus compatriotas tivessem uma experiência de conversão e crescem em Jesus. Nós estamos falando, obviamente, de uma restauração política de uma nação, mas não estamos falando da restauração da religião judaica. Nós estamos falando de um momento onde muitos judeus no futuro terão uma experiência de conversão porque crerão em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A experiência do apóstolo Paulo, não trata-se da restauração da religião judaica. Trata-se de uma experiência de conversão em massa que haverá no futuro, onde, de acordo com Zacarias capítulo 12, aqueles que crucificaram o Senhor olharão para aquele a quem transpassaram e chorarão. Essa é a promessa de Zacarias capítulo 12. Haverá um momento no futuro, quando Jesus regressar, que muitos judeus que antes negavam o nosso Redentor olharão para aquele a quem transpassaram e chorarão amargamente. Zacarias capítulo 12, então, narra uma experiência de conversão em massa. Zacarias também narrou a experiência de morte dolorosa do nosso Redentor. Zacarias também narra a experiência de retorno do nosso Senhor Jesus em Jerusalém, quando ele vai pisar então no Monte das Oliveiras e o monte então se fenderá ao meio. Faz sentido interpretar essas profecias literalmente, não espiritualmente. A nossa interpretação ela não é alegórica, ela é histórico-gramatical, ela é literal. E como eu e você já desfrutamos de alguns dos benefícios da nova aliança, eu tenho certeza, irmãos, que o restante que ainda não se cumpriu, se cumprirá no futuro. E aquilo que Jesus disse, Mateus capítulo 5, aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados, eu creio nisso. Eu creio. A gente liga a televisão, é uma tristeza. A gente liga lá no Siqueira, tem gente que gosta de Siqueira, tem gente que gosta da Atena. Cada um tem o seu canal de notícias favorito. No final das contas, a experiência que nós temos é sempre a mesma. Qual que é? Insegurança e impunidade. Ficamos com medo de sair, ficamos com medo do mundo que nossos filhos vão crescer, ficamos com medo de fazer alguma aquisição. O mundo é perigoso, o mundo é violento, o mundo é hostil. E parece que é impunidade. Algumas pessoas são presas, mas são soltas. Os policiais não têm um bom salário, recebem pouco para a segurança pública. Os políticos têm super salário e não trabalham em nosso favor. O quadro é o pior possível.
O quadro é o pior possível. Ano a ano, o salário básico do brasileiro, ele não corresponde ao aumento dos impostos. É cada vez mais difícil viver uma vida confortável, fazer aquisições que a gente deseja. É cada vez mais difícil ter um momento de lazer com a nossa família. Quase não nos sobra dinheiro. Vivemos apertados, vivemos no vermelho. Então, essa é a experiência do crente hoje. O que eu e você nós temos que crer? Que Deus vai mudar tudo isso no futuro. Deus vai mudar tudo isso no futuro. Talvez eu e você não estejamos vivos para ver. Como os contemporâneos de Malaquias não estiveram. Mas o que eu e você devemos manter em nosso coração é a fé, que Deus vai cumprir toda a sua promessa. Deus vai cumprir toda a sua promessa. Nós já usufruímos de promessas que foram feitas no passado. Então nós devemos crer que as outras promessas que ainda não tiveram o seu cumprimento pleno, elas terão o seu cumprimento no futuro. Essa foi a resposta que Deus deu para o povo de Malaquias, os contemporâneos de Malaquias, que duvidaram da justiça de Deus. Então, meus irmãos, quando então nós tomarmos os elementos da ceia nessa noite, para celebrarmos a ceia do Senhor, tudo isso tem que estar na nossa cabeça. Tudo isso tem que estar na nossa cabeça. Deus não é injusto. Deus não nos abandonou. Ele cumprirá suas promessas dentro do tempo estabelecido por Ele mesmo. Amém, meus irmãos?